Bom dia a todos. Obrigado pela presença, pontualidade. Estamos aqui para iniciar nosso webinar, um tema bastante salutar e importante no momento. Eu me chamo Carlos Direito, sou especialista comercial aqui na EUSEG Brasil. E hoje minhas parceiras e muito conhecedoras sobre o assunto, que também vão apoiar aqui nessa apresentação, é Renata Furt, que é a nossa gestora de parcerias, fica na nossa área fica nos Estados Unidos, mas atende a toda a América, e Ruth Mota, que é gerente de parcerias em conteúdo, que também fica nos Estados Unidos, mas com privilégio são duas brasileiras e mulheres poderosas que estão lá atuando no mercado americano e vão trazer um pouco dessa luz num assunto tão importante, tá? Então, só uns housekeepings, tá? A gente vai tentar ser bem direto ao tempo, guardando sempre espaço para que todos possam compartilhar, trazer suas opiniões, usem e abusem da sessão aqui de Q&A, a gente vai receber todas as perguntas que não conseguir endereçar no momento, a gente endereça depois. A sessão está sendo gravada e será compartilhada com todos. Quem não puder entrar, fique tranquilo que depois vocês vão poder assistir, tá? Housekeeping, eu acho uma parte bem importante. Em nenhum momento a gente vai tocar em temas políticos, ideológicos aqui, que a gente tem ouvido muito ruído, é um tema muito quente, né? A gente tem uma data muito próxima, muitos anúncios sendo feitos, debates políticos, e aqui a gente não vai trazer nenhum viés. É um viés operacional e com dados, tá? Então, eu vou avançar aqui na nossa agenda, só para também a gente iniciar a apresentação. Maravilha? Então, a nossa agenda ela é bem audaciosa, né? A gente tem 4 pontos principais, onde a gente primeiro fala sobre a infiltração das organizações criminosas na economia formal. O 2, como a designação da FTO impacta operacionalmente, trazendo exemplos, né, casos reais, contando com a experiência da Ruth e da Renata. A crescente conexão entre o crime organizado, compliance de sanções, esse é um tema que a gente vai tocar aqui. E por que a inteligência é confiável? Porque os dados podem e mais do que nunca são importantes, tá? E no final, a sessão de Q&A. A gente vai avançar aqui, só dar um breve histórico, tá? A quem é o SEG, né? O SEG é o London Stock Exchange Group, a gente faz parte do grupo da Bolsa de Londres, a gente tem atuações aqui no Brasil com diversos escritórios e todo mundo. Ela é provedora de dados, né, dessa infraestrutura financeira de dados. Então, a gente tem não apenas a nossa área, que eu vou reforçar um pouco mais à frente, mas também outros, tudo que for relativo a dados, contem com a EUSEG, que a gente pode ajudar diversas áreas das empresas que seja do vosso interesse. A gente desempenha um papel muito importante nesse dia a dia das empresas para ajudá-las. Então, as 4 divisões chaves que a gente tem aqui na EUSEG, a gente tem a divisão de Data Analytics, a FTSE Russell, Market e a de Risk Intelligence, que é a que a gente está que nós estamos alocados aqui. Então, essas áreas elas são bem, a gente conversa bastante, então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais, tenham demanda da área de tesouraria, área de commodities, área de dados, de maneira geral, das empresas, contem com a gente. A área de Risk Intelligence, o foco é trazer toda essa nossa tradição, essa riqueza de dados, de uma maneira de soluções para vocês. A gente não quer vender apenas produtos, não é o nosso core. O nosso core é trazer valor de negócio e apoiar vocês na mitigação de exposição a riscos, principalmente com dados, de uma maneira agnóstica, de uma maneira neutra e com bastante cuidado no acesso e na qualificação dessa informação. Tá? Só uma breve introdução do quem somos, e a gente já vai entrar aqui na sessão inicial, onde a gente vai trazer um pouco à luz sobre como que é a infiltração desse crime organizado na economia formal. Tá? Passo a palavra já para minhas colegas. Eu vou avançando aqui, Ruth, com você. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos, pela introdução. Bom, gente, vamos começar só dando um breve histórico das principais facções criminosas no Brasil. A gente sabe que, como o Carlos falou, tem muito ruído e especulação a respeito, né, dessa designação, mas o fato é que essas facções existem no Brasil, elas estão operando há muitos anos, e a gente, como, né, profissionais de compliance, precisa estar atento para elas, entender como elas funcionam para que a gente possa se preparar e fazer um due diligence efetivo, né? Então, as facções criminosas, elas são grupos que visam lucro por meio de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, né? A gente tem aqui na tela as 2 principais facções que foram designadas, né?
e o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho. O PCC foi fundado em 1993, no estado de São Paulo. É uma organização altamente estruturada, ela opera fora e dentro dos presídios, em vários estados, não só do Sudeste brasileiro, mas várias regiões, incluindo o Norte e Nordeste do Brasil e a região da Tríplice Fronteira. Ela é a principal rival do Comando Vermelho, eram aliadas até 2016 e, por diferenças entre as lideranças, acabaram rompendo essa a aliança que elas tinham. E isso, né, pode ser percebido com o atentado, com a chacina que aconteceu no presídio do Compage em Manaus, em janeiro de 2017, onde 56 membros do PCC foram assassinados, e depois houve várias reviradas entre essas facções e a guerra das facções no Brasil, né, pegou mais peso. E é importante mostrar que a participação dessas organizações na economia formal é o principal foco do nosso webinar hoje, né? E isso só é possível por conta da corrupção de agentes públicos, né? Infiltração na política também. E essa questão, né, das facções tem que ter a nossa atenção como profissionais de compliance e combate ao crime financeiro. Em dezembro do ano passado, o traficante Marcola, que é apontado como líder do PCC, juntamente com 175 denunciados, foram absolvidos em uma das maiores denúncias contra o PCC, que foi uma investigação que começou em 2013, mas por conta da delonga em poder processá-los, né, processar esse grupo de acusados que estavam em várias partes do Brasil, o crime prescreveu. Mas, recentemente, o Marcola volta, né, para o foco do Ministério Público, e temos uma operação hoje, a Operação Fênix, que tem em volta de 327 milhões em questão, que está sendo muito televisada, aparecendo na mídia social também, onde uma transportadora supostamente aberta pelo PCC para ser operadora financeira do PCC, justamente muito perto da penitenciária, né, de Presidente Venceslau, que é onde fica a empresa, e que a dona supostamente é uma beneficiária do Bolsa Família. Então, isso já fala para você o nível em que a gente está com a questão das organizações criminosas no Brasil. Já o Comando Vermelho, também estruturada, operante também dentro e fora dos presídios, tem aliados no Norte, fortes aliados no Norte e no Nordeste, como a Família do Norte, uma facção conhecida, muito bem conhecida, e que domina o tráfico internacional fronteiriço na parte da Amazônia. Então, muitas das brigas dessas facções têm sido pelo controle dessa rota, que é extremamente importante para o comércio ilegal de cocaína em todo o Brasil e para fora do Brasil. Mas é importante apontar que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho não são as únicas facções criminosas no Brasil e que o risco se estende para várias outras, mais de 80 que foram mapeadas por uma reportagem da Gazeta do Povo. Então, aqui você vai ver um mapa que meio que esmiuça a quantidade de facções no Brasil e a distribuição delas pelo Brasil. A gente pode passar para o próximo slide, por favor. Então, vamos falar das características das OCRIMs no Brasil. Isso aqui veio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, é um documento de treinamento oficial. Você vai ver que as facções, né, elas têm uma estrutura de organização que apresenta essas características específicas, como comunicação dentro e fora dos presídios, né, que elas conseguem manter, e isso para recrutar membros, para planejar atividades, obter recursos e armamento pesados, desculpa, como foram os utilizados nas rebeliões que a gente comentou no slide anterior. E isso só é possível, como eu estava falando, devido à corrupção mesmo que existe dentro e fora do sistema prisional brasileiro, bem como, né, de profissionais relevantes, por exemplo, advogados e pessoas estratégicas, políticos, que podem, né, fazer essa abertura para as facções continuarem operando, membros de família, laranjas,
que a Renata vai entrar mais nessa questão. Então, a gente pode ver que várias notícias apontam que essas facções, o Comando Vermelho e o PCC, têm uma estrutura hierárquica definida, têm um conjunto de regras, eles têm processos, eles têm divisão de tarefa e até mesmo o próprio estatuto. Então, essas organizações realmente são caracterizadas como organizações criminosas estruturadas, e eles têm uma estrutura financeira marcada por um poder econômico significativo. E esse será o foco do nosso webinar, que a gente vai estar olhando os braços, né, financeiros da organização. Do lado direito do slide, você verá que é uma figura da estrutura organizacional de hierarquia do PCC, que são chamadas as sintonias do PCC. Você vê que tem uma divisão estratégica, né, de atividades mais vitais para a organização, e que, junto à sintonia financeira do PCC, existe o braço financeiro, que é responsável pelas atividades comerciais, como o tráfico de drogas, mas não é o único, né, meio ilícito que eles angariam fundos, que a gente vai ver no próximo slide, mensalidade de membros, contrabando de cigarro, atividades mesmo para movimentar e esquentar o caixa da organização. Você também vai ter a sintonia dos gravatas, né, que trata da aliciação de advogados e pagamento de propinas para oficiais, para facilitar a vida dos membros. E, finalmente, a sintonia geral é a mais alta cúpula da liderança do PCC. Então, a gente pode ver que realmente elas são organizações altamente estruturadas, né? E essa designação não vem como surpresa, eu acredito, para aqueles que estavam monitorando esse movimento, mas vamos falar mais na frente sobre a designação com a Renata. Carlos, pode passar para o próximo slide. Então, vamos falar um pouco sobre essa diversificação do modus operandi dessas organizações, focando principalmente nas duas principais. A gente que está acompanhando o crime organizado por muitos anos, eu particularmente já estou com a ELSEG há 11 anos, e nesses últimos 10 anos eu percebi, né, monitorando as atividades dessas organizações, como elas se adaptaram, como o crime se adaptou, né, com as mudanças, né, do mercado, da economia, geopolíticas. Então, a gente vai ver que lá para 2016 houve uma série de ataques a transportadoras de valores, e esses ataques simultâneos foram atribuídos ao primeiro comando da capital e angariaram 138 milhões de reais, só nesses 3 ataques. Daí, em 2017, novamente, outro ataque a carros fortes, e dessa vez na Cidade do Leste, que fica na Tríplice Fronteira, que é uma região de alta atividade dessas organizações criminais. Inclusive, eu estava lendo que o Paraguai teve um ranking de crime organizado e o Paraguai ficou no top 10, justamente por esse aumento do crime organizado na região, né? E você vai ver que o PCC ele já infiltrou também várias partes dessa região da Tríplice Fronteira. E aí a gente move do transporte, né, do assalto, dos roubos aos carros fortes, ao contrabando de cigarro, que ainda continua sendo uma atividade altamente lucrativa para essas organizações. A gente tem operações, né, da Polícia Federal, do Ministério Público, que mostra que os valores são, né, na casa de milhões mesmo. E essas atividades, elas financiam o tráfico de drogas e armas, e também ajudam com o controle das rotas entre o Brasil e o Paraguai. Daí vamos falar sobre tráfico de armas e ligação com grupos terroristas, que é uma informação chave aqui e que foi utilizada pelo governo americano para ser uma dos motivos que eles dizem que essas organizações deveriam ser designadas. Então, a região da Tríplice Fronteira, ela já é chave para o tráfico, para o contrabando de cigarros e também, junto com o contrabando de cigarros, o contrabando de armas de fogo. Então, essas armas são provenientes do Paraguai em grande quantidade e elas têm um destino, o PCC e o Comando Vermelho. Esse tráfico já vem acontecendo em várias operações que pegaram essa trend, essa tendência.
E, juntamente com as operações policiais de, né, controle do tráfico de drogas, várias vezes abordagens na estrada, principalmente, encontravam armamento, né, que você até vai ver, tem reality show que passa sobre isso, né, dos armamentos dentro do carro, das partes do carro que a polícia rodoviária encontra. E isso já vem acontecendo há muitos anos. Mas uma conexão chave aqui são essas organizações que são consideradas organizações terroristas pelos Estados Unidos, como a Hezbollah e o Estado Islâmico. É, e o Departamento dos Estados Unidos, né, designou o Hezbollah como organização terrorista já em outubro de 1997. Mas o Brasil não vê o Hezbollah, não considera o Hezbollah como organização terrorista por causa das diferenças das legislações dos dois países, que eu não vou entrar em tantos detalhes. Porém, existe, né, essa preocupação dos Estados Unidos com a ligação dessas organizações criminosas e essas organizações terroristas. Houve notícias, e não é recente, isso são de alguns anos atrás, sobre, né, o PCC está dando treinamento para o Estado Islâmico, eles cooperam para abrir rotas, né, porque a droga que é fabricada, né, na região andina, né, que passa pelo Brasil, vai pelos portos do brasileiros, inclusive o Porto de Santos, elas são escoadas e movimentadas para várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio, e essas organizações terroristas também auxiliam nessas rotas. Então, já existe uma colaboração entre as organizações criminosas e o terror, que já tem acontecido há muitos anos, e o Brasil, né, a gente não tem esse risco de atentados, como aconteceu em várias partes do mundo e acontecem, mas a gente meio que entrou no foco na questão financeira, né? Como o PCC e o Comando Vermelho têm auxiliado organizações terroristas também a lavar dinheiro, e temos células dessas organizações no Brasil hoje, inclusive teve algumas operações sobre isso, né? Principalmente na região da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, mas foi até encontrado membros em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, tem essa expansão, né, do terrorismo também, do financiamento do terrorismo, melhor, entre essas duas organizações. Então, esse nexo já existia, não é algo novo e não é algo de agora. A gente tem outras atividades como o tráfico humano e crimes ambientais. O aumento da taxa de homicídios na região da Amazônia foi reportado que aumentou em 260%, e paralelo a esse aumento de homicídios também houve um aumento da taxa de desmatamento. Então, acredita-se que há uma relação entre a violência, né, que essas facções trazem para uma região e os crimes ambientais. E com o crime ambiental também vem trabalho escravo, que é algo muito relevante, né? E é outra forma que as organizações estão financiando as suas atividades e angariando fundos. Teve uma operação, inclusive a Operação FLAC, alguns anos atrás, que abordou essa questão da lavagem do dinheiro usando gado. E, finalmente, bets e fintechs, né, estão na Spotlight, estão sendo, né, apresentadas em várias notícias, em várias operações. Então, a gente vê que houve uma adaptação dessas organizações do físico para o digital. O digital é muito mais fácil, né? É muito mais acessível hoje com as novas tecnologias, com AI, pode ser utilizados para fazer esses esquemas de uma forma de escala e muito mais impactante, com muito mais dinheiro envolvido. Só a Operação Falsa Las Vegas, a gente está falando de 2 bilhões que foram congelados. Então, alto valor em dinheiro que a gente está falando, e esse dinheiro vai precisar ser lavado, e a Renata vai estar focando nessa parte. Para fechar a minha parte, eu vou só falar um pouco sobre o que o Brasil tem feito, né? Então, em maio, justamente antes da designação, o governo brasileiro lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, e um dos focos desse programa é a asfixia financeira do crime organizado. Então, já existe uma atenção muito mais forte
né, sobre o crime organizado a partir do governo, e é esperado, né, que as organizações no mercado que estejam movimentando valores, seja por vias bancárias ou outras vias, como fintechs e outras, vão ter um peso de compliance bem maior por conta desse risco que se elevou. Então, com isso, eu gostaria de passar para a Renata para esmiuçar a parte financeira. Obrigada. Obrigada, Ruth. Conseguem me escutar bem, pessoal? Beleza. Muito boa a introdução da Ruth. A convergência, né, de crimes, eu acho muito importante a gente saber porque não é só tráfico, não é só tráfico de drogas, é todos os crimes ao redor, como a Ruth falou, e isso cria, gente, muito dinheiro sujo. E dinheiro sujo precisa ser lavado. Então, com isso, o que a gente tem observado é que criou toda uma parte quase que à parte, mas junto das organizações criminosas, só para lavar dinheiro. PCC, como a Ruth falou, e só para introduzir, eu estou com a ELSEC já faz 11 anos também. Eu e a Ruth, a gente começou juntas, na verdade, como analista de pesquisa lá no nosso escritório na África do Sul. Hoje nós duas estamos aqui nos Estados Unidos e hoje eu trabalho na área de parceria, né, que é essa conexão dos nossos dados de inteligência com tecnologia de ponta no mercado. Enfim, eu vou falar então como é que eles lavam dinheiro, porque o jeito que o PCC lava e o jeito que o Comando Vermelho lavam são diferentes, e isso é muito importante saber a nível de compliance, que é para vocês terem um sistema que vai conseguir identificar, né, e se proteger contra ambas as organizações, apesar de que tem bastante convergência. Como a Ruth falou, o PCC começou em 1993, e o jeito que eles movimentavam dinheiro na época, quando eles começaram, era vaquinha de presidiário. Hoje, 30 anos depois, é uma das operações de lavagem mais sofisticadas da América Latina, gente. Eu diria que o PCC hoje é um dos mais sofisticados do mundo, né, na questão de lavagem de dinheiro. Inclusive, eles hoje já oferecem lavagem as a service. Então, a gente tem Bank as a Service, eles oferecem lavagem as a service. Como a Ruth falou, PCC e CV são rivais, mas eu diria que essa rivalidade é totalmente nas ruas, né, em questão de controle territorial de rota, enfim, a nível de lavagem, nível financeiro, eles são parceiros, porque o PCC já oferece técnicas de lavagem e métodos de lavagem para o Comando Vermelho. O PCC, vamos focar nisso então, o modelo deles de lavagem é totalmente corporativo. Os números que vocês estão vendo nesse slide, eles saíram de 3 operações simultâneas que aconteceram em agosto de 2025, então foi Carbono Oculto, Tanque e Quasar. A gente viu 52 bilhões, né, sendo movimentado em postos de combustível entre 2020 e 2024, e a gente viu uma única fintech movimentando 46 bilhões, e 30 bilhões movimentados, né, lavados em 40 fundos de investimento na Faria Lima, com indícios de que gestores, né, dos fundos sabiam da origem dos recursos, que eu acredito que é um dos casos mais emblemáticos e perigosos, né, que a gente viu mais recentemente. Então, o dinheiro do tráfico para o PCC entra pelo setor de combustível, passa por fintech e chega no mercado de capitais via fundos de investimento. E cada etapa, e é por isso que o PCC se profissionalizou tanto, gera receita ilícita adicional. Todos vocês entendem lavagem de dinheiro, acredito? A gente sabe que uma regra clara é lavagem de dinheiro sempre vai ter perda de capital. Para lavar dinheiro, a gente sempre perde, vai deixando dinheiro para todo mundo que é conivente. O PCC conseguiu um modelo de negócio onde eles não só não perdem dinheiro, perdem, mas eles conseguem gerar dinheiro em cima disso. Então, nos postos de combustível, a gente tem uma segunda fonte de receita, que é a máfia do nafta. Então, eles importavam nafta petroquímica pelo posto do Paranaguá, adulteravam daí a gasolina com 50% de nafta e metanol e vendiam como gasolina normal. Então, aí a gente tem 2 receitas ilícitas no mesmo fluxo, né? Então, é o dinheiro do tráfico entrando pelo posto, lucro da fraude de combustível saindo pelo mesmo canal, e as fintechs, porque eles criaram muitas fintechs, eles também oferecem como método de lavagem para outros negócios criminosos, outras gangues,
para o Comando Vermelho também, outros negócios criminosos, até mesmo indícios, né, de organizações terroristas de outros países, e eles daí cobram também pelo esse serviço e pela opacidade que eles oferecem. O que mais preocupa no PCC? É a escala, é a profissionalização, mas também é a resposta. Então, a gente viu que depois das operações recentes policiais, a organização do PCC reestruturou o modelo de lavagem em semanas. Então, assim, 6 novas empresas, 4 bilhões transferidos para novas fintechs, estruturas societárias completamente diferentes, mostrando que eles têm uma rede de laranjas muito extensa. Então, a revisão anual de compliance é essencial para tudo isso que a gente está vendo com o PCC. Pode ir para a próximo slide, por favor. Obrigada. Vamos mostrar, então, Comando Vermelho. Comando Vermelho, não diria que é o oposto, mas é um modelo de lavagem bem diferente. O modelo de lavagem do Comando Vermelho nunca foi corporativo, sempre foi territorial. Então, a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho é totalmente dependente de controle territorial. E a gente viu, né, recentemente, em dados da Polícia Militar, que eles já estão presentes em mais de 1.000 comunidades, né, só no Rio de Janeiro, expandindo o controle territorial muito fortemente para a área do norte e nordeste do nosso país também. Então, o território para o Comando Vermelho é o banco, basicamente. São modelos de lavagem bem mais rudimentares do que o PCC. Então, os moradores são titulares de conta de forma involuntária, devido ao controle territorial, não tem como falar não, bares, mercados, salão de beleza, né, negócios dentro da comunidade e fora também, absorvem, né, a espécie de dinheiro do tráfico via venda fictícia. Então, eles não precisam montar empresa sofisticada, fundo de investimento, porque eles usam o mercadinho da esquina. Basicamente, essa é a lógica deles, né? E o exemplo mais concreto que a gente viu recentemente foi da Operação Rota das Sombras, que saiu em agosto de 2025 também, que foi o caso da Vila Kennedy, que o Comando Vermelho criou um app de mototáxi chamado Rotax Mobil. O slogan era: o único app que passa pela barricada e te deixa na porta de casa. Proibiram o Uber, proibiram o 99, tivemos 300 motoristas coagidos e 1 milhão de receita por mês. E aí fica a pergunta se era tudo receita, né, de verdade, né, dessas corridas, ou se tinha dinheiro do tráfico no meio, que provavelmente tinha, e saiu depois que sim. E eles planejavam expandir isso para a Rocinha também. Recentemente, a gente também viu R$ 1 milhão movimentado em 14 dias em um churrasquinho dentro do Complexo do Alemão. Então, o Comando Vermelho sempre teve essa técnica mais básica, que continua ativa até hoje, né? E uma das principais é o smurfing, a técnica de lavagem de ter vários laranjas, né, do cotidiano. A gente vê isso o tempo inteiro nas notícias. Frentistas, doméstica, caixa de supermercado, pessoas sem perfil financeiro relevante, que são, eu não diria nem recrutada, eu diria coagida devido ao controle territorial a movimentar, né, abrir conta, movimentar dinheiro em pequenos valores para não disparar, né, o alerta financeiro. E a técnica vocês conhecem, né? Eles conseguem separar o dinheiro em muitas pessoas, muitas transações pequenas, que não tem por que acender nenhum tipo de preocupação, né, dentro das instituições financeiras, mas juntos, né, são, digamos, 50 pessoas colocando R$ 100 na sua conta bancária, e dali eles começam a movimentar até chegar ao beneficiário final, que são os líderes da facção. E temos 2 casos recentes que mostram isso de forma bem direta, que foi a Ruth até mencionou, que a gente viu uma mulher de 32 anos, beneficiária, né, de programa de assistência social do governo brasileiro, em histórico de emprego com salários super modestos, né, então trabalhando como caixa de supermercado, e ela tinha 3 contas bancárias que movimentaram R$ 3 milhões em apenas 5 meses. E aí depois ela foi identificada como laranja, né, para a organização criminosa. Então, nada no perfil dela justificaria este volume. Mas o sistema de monitoramento do banco, no caso, não conseguiu cruzar essa renda, né? Isso depois foi feito pelo COAF, daí eles conseguiram descobrir o esquema. E o segundo foi recentemente a Operação Vernix, né, que mostrou
um condomínio residencial em uma área de programa habitacional em São Paulo tinha 35 empresas de fachada registradas no mesmo endereço, movimentando dinheiro para o tráfico também, sem nenhuma atividade operacional real. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, aqui eu coloquei um comparativo, né, da lavagem do primeiro comando da capital e o comando vermelho. E as diferenças são claras, como eu expliquei, mas a gente tem hoje convergência, que está ali em azul, que eu gostaria, né, de deixar isso bem claro para vocês. Nos últimos 2 anos, os grupos estão usando as mesmas fintechs, as mesmas bets, as mesmas contas bolsão. Então, como eu falei, eles são rivais na rua, mas a nível de lavagem, a nível de dinheiro, eles estão trabalhando junto com o PCC, principalmente, oferecendo lavagem as a service, né? E também tem algo emergindo, que não está totalmente documentado, mas que já começa a aparecer na mídia, e eu acho que é um ponto de atenção, que é o PCC avançando seu controle territorial. A gente está vendo isso, né, em Paraisópolis, em São Paulo. Eu acredito que esse movimento é devido à asfixia financeira das operações de 2025, principalmente, e este ano, forçando, então, essa organização a buscar canais de placement, né, de colocar o dinheiro do crime mais protegido, então copiando aí um pouco, talvez, o modelo de negócio do Comando Vermelho. E se isso se confirmar, eu acho que é uma área de atenção para a nossa área, né, a gente começar a prestar atenção nisso, os dois modelos daí se retroalimentam. Então, o Comando Vermelho traz a infraestrutura territorial e o PCC a sofisticação financeira. Próximo slide, por favor. Tudo isso é importante para a gente entender os setores mais expostos, né, para a nossa área de compliance relacionada a essas organizações criminosas. Eu vou falar muito rapidamente aqui, mas eu quero deixar muito claro que eu acredito que fintech e bank as a service ter um risco crítico no momento devido à conta bolsão, tá? Conta bolsão, só para explicar rapidamente, é quando uma fintech reúne, né, recursos de dezenas, centenas de clientes em uma única conta, e aí fica uma conta na bolsão, dentro do banco, sem conseguir identificar quem ali que está movimentando, dinheiro de quem que está ali, é só uma conta bolsão com dinheiro de todo mundo. O crime organizado está usando muito isso, o PCC está usando muito isso. A gente viu recentemente uma conta bolsão recebendo quase 11 mil depósitos em espécie, vindo, né, do PCC. Então, o banco que oferece Bank as a Service para essa fintech herda o risco de toda a cadeia. Então, acho que esse é uma área com muito risco, que precisa de muito compliance, né, reforçada. Área de combustível, compliance, enhanced diligence reforçada também, por motivos óbvios. Bets e apostas também, por tudo que a gente já falou, eu e a Ruth. Também acho que tem um risco reputacional muito grande hoje no Brasil. E fundos e gestoras, que é o caso que eu falei que eu acho que é um dos mais graves e emblemáticos, que é de ter administradores com cumplicidade consciente, e isso, né, gera um risco extremamente grande para toda a cadeia envolvida, principalmente a nível de OFAC, que a Ruth vai explicar daqui a pouquinho. E aí o Cash Incentive Business, que é devido a esse controle territorial que eu falei, que é, né, negócio que tem muito dinheiro vivo entrando, é muito fácil lavar dinheiro assim, é um dos métodos mais rudimentares que a gente conhece na nossa indústria. E também uso de laranja. Então, para compliance, né, não basta, então, olhando isso, conhecer o cliente. O cliente precisa fazer sentido, né? Então, uma beneficiária de programa social movimentando 3 milhões em 5 meses, não faz sentido. 35 empresas no mesmo endereço residencial, não faz sentido. Quando não faz sentido, daí, né, precisa de diligência sofisticada e além, né, do KYC, e se não tiver explicação plausível, reportar para as autoridades, né, para o COAF. Pode ir para o próximo slide. Vamos falar, então, sobre o impacto dessa designação, né, para compliance no Brasil. Vou falar o que é essa designação. Então, essa designação existe desde 1996, foi criada, né, pelo Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act,
e a autoridade de designação pertence ao ao secretário do Estado americano. O processo é super simples, dossiê, decisão, Congresso tem 7 dias para bloquear, que é onde a gente está no momento no Brasil, tá? O Congresso tem até, acredito que amanhã para bloquear, não acho que vai ser bloqueado, e aí já entra no Federal Register e vira lei imediatamente, que é para acontecer no dia 5. 3 critérios para entrar nessa lista, tá? A organização precisa ser estrangeira, precisa praticar ou ter capacidade de praticar atividade terrorista e ameaçar a segurança nacional americana. E aí que está o ponto, né? A lei, ela não exige motivação ideológica. Então, o critério é ameaça à segurança nacional americana. Então, isso que abriu a porta para cartéis e facções criminosas entrarem em 2025, a lógica sendo o uso, né, o vício em drogas, o uso de drogas nas ruas dos Estados Unidos é um dos grandes problemas do país no momento. Estou explicando a lógica, né, dessa designação, e isso é uma ameaça à segurança nacional americana. Então, por isso que em 2025 a gente viu isso, né, sendo aberto para organizações narcotraficantes. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, historicamente, né, essa lista era de grupo como, que a Ruth explicou, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, grupos, né, ideologicamente motivados, principalmente no Oriente Médio, Sul da Ásia, África. Em 2025, a gente viu, né, o maior alargamento, na verdade, dessa lista desde 2001, quando aconteceu o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, né? Só que agora o nexo mudou completamente para incluir narcotráfico, crime organizado transnacional. Então, hoje são 94 organizações na lista, e em 2025 a gente viu a América Latina passar a ter 14, né, nessa lista, incluindo 6 cartéis mexicanos, Trem de Aragua, MS-13, 2 grupos no Haiti, e agora PCC e Comando Vermelho. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então, como é que funciona na prática? O processo de designação eu já expliquei, então vamos focar nas consequências, né? Porque aqui que entra o compliance. Olhando a tabela, vocês podem ver, suporte material é proibido. Quem é atingido? Bancos com operações nos Estados Unidos, inclui serviços financeiros, bloqueio de ativo, tem obrigação de reporte, sanções secundárias do OFAC, que a Ruth vai explicar, e a última linha é o suporte material, que é crime federal. Eu vou entrar nos detalhes de suporte material no próximo slide. Pode passar para o próximo slide, por favor. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, que é o suporte material não é só o criminoso, não é só membro que está em risco, tá? É qualquer entidade que preste serviço financeiro a uma organização, mesmo que indiretamente, e tem anexo americano e está em risco de sanções e outras regulamentações. Então, o suporte material, ele é super amplo, tá? Mas ele é definido como qualquer propriedade, serviço tangível ou inatingível, dinheiro, instrumento financeiro, serviço financeiro, alojamento, treinamento, documentação, equipamento, pessoas, transporte. Deixa muito claro que apenas 2 coisas estão excluídas, que é medicina ou materiais religiosos. Tudo mais está incluído. Então, a definição é intencionalmente ampla. Então, qualquer benefício prestado à organização, direto ou indireto, pode se enquadrar. Não exige ato terrorista, então não é preciso que o suporte cause ou contribua para um ataque. Basta beneficiar uma organização terrorista. E o terceiro ponto é que conhecimento é responsabilidade. Então, basta saber que a organização é uma organização designada como terrorista, não é necessário saber de um ataque específico. Pode ir para o próximo slide, por favor. Nesse slide, acho que é bem autoexplicativo, mas é o que está explicitamente incluído, tá, no suporte material, o que isso significa. Gostaria de destacar ali os 3 itens que vocês podem ver ali em amarelo, que é serviço financeiro, então inclui processamento de transações, abertura de conta, transferência de fundo, câmbio, custódia de ativo, correspondent banking, qualquer serviço financeiro que beneficie uma FTO ou seus membros. Comunicação e tecnologia, então equipamento, servidor, software, qualquer infraestrutura tecnológica fornecida à organização, mesmo que indiretamente, né, e tem anexo americano, pode impactar.
E o nexo americano, gente, a Ruth vai explicar melhor, mas não precisa nem ser muito óbvio, tá? Dólar na transação, servidor americano no meio, um americano, uma pessoa cidadã dos Estados Unidos, né, na cadeia de beneficiários, já é considerado nexo americano, tá? Então, se tem qualquer ponto de contato com o sistema americano, já tem uma jurisdição potencial. Pode ir para o próximo slide, por favor. Esse slide é crucial, né, para a nossa área de compliance, porque define o quanto que você precisa saber para ser responsabilizado. Então, tem 3 níveis. A responsabilidade criminal precisa saber que a organização é FTO ou pratica atividade terrorista, não precisa saber de um ataque específico, até porque no caso do PCC e CV isso até não é muito relevante, pela forma que eles são organizados, e a penalidade até 20 anos de prisão perpétua se resultar em morte. Aplica-se, né, a pessoas físicas, executivo, funcionário, operador. Temos a responsabilidade civil, depois disso, regulatória da OFAC, que a Ruth vai explicar melhor. E a violação pode correr, mesmo sem conhecimento, se os controles de compliance forem inadequados. Então, isso eu acho essencial. A diligência, ela é agravante, não atenuante. Então, a diligência insuficiente vai ser um agravante aqui, e não vai ser uma explicação. Penalidade de até quase 2 milhões, né, em multa. E a responsabilidade regulatória da FinCEN, a negligência seria o suficiente. Então, se o programa deveria ter detectado e não detectou, a responsabilidade. E a gente viu isso no caso do México, que eu vou explicar agora. Pode ir para o próximo slide, por favor. O México, eu acho um caso muito importante a gente olhar, porque este é o nosso espelho. A gente está 1 ano atrás do México. Então, em janeiro de 2025, os Estados Unidos entraram com a ordem executiva. Em fevereiro, 6 cartéis mexicanos foram formalmente designados. E em março, o OFAC já estava agindo. Então, já teve sanções financeiras 3 meses depois da designação. Foram 6 indivíduos, 7 entidades. Depois tivemos em março o FinCEN emitindo uma Geographic Target Order para a cidade de fronteira, no Texas e Califórnia, reduzindo o limiar de reporte de $10 mil, que é o mínimo aqui para reportar, para $200. E isso eu acho muito importante porque pode acontecer no Brasil, a gente não tem fronteira, mas devido ao risco, o FinCEN pode sim reduzir o limiar de reporte para transações internacionais originados do território brasileiro, por exemplo, ou qualquer território que eles vejam nexo com o PCC e o Comando Vermelho, e isso significaria mais oversight, né, em todos os repasses internacionais envolvendo o Brasil. Em maio, o FAC e FinCEN daí agiram em conjunto contra uma organização criminosa dentro do México em específico. E depois, em junho de 2025, 5 meses depois, FinCEN, nesse caso não foi OFAC, foi FinCEN, designou 3 bancos dentro do México, Cibanco, Intercam e Inventor de Casa de Bolsa, como instituições de preocupação primária em lavagem de dinheiro e cortou as 3 do sistema financeiro americano. Isso resultou em 2 delas falindo completamente. Então, o que eu acho importante de ver? Existem riscos muito claros para o mercado financeiro brasileiro com essa designação. Acho muito importante analisar o México, mas de centenas de instituições financeiras no México, 3 foram basicamente, né, destruídas ou impactadas, e foi por falhas documentadas de compliance. Então, as demais continuaram operando normalmente. Então, a gente está 1 ano atrás do México, PCC e CV vão ser designados oficialmente no dia 5, né, daqui a 2 dias. Então, o clock começa a correr para instituições bancárias no Brasil. Eu vou passar agora a palavra para minha colega Ruth, que vai se aprofundar nas sanções financeiras. E muito obrigada, gente. Obrigada, Renata. Excelente essas dicas que você está dando e muito relevante para nós. A regra da OFAC não é uma regra nova. Eu acredito que todo mundo que está nessa chamada entende a regra da OFAC. Mas bem rapidamente, né? A regra dos 50% da OFAC estabelece que qualquer entidade que possua 50 ou mais, direta ou indiretamente, né, de forma agregada por 1 ou mais pessoas bloqueadas que estão inclusas nessa lista SDN, o PCC está nessa lista. E agora, né, com a designação FTO, entra também na lista de terrorismo.
essa própria é considerada uma pessoa bloqueada. O que que isso significa? Isso significa que não é necessário, como a Renata falou, de você estar atuando diretamente com uma pessoa americana dentro de solo americano. A OFAC ela tem essa função extraterritorial, o que significa que você, como empresa brasileira, latino-americana, pode ser afetado, né, por uma sanção da OFAC. Pode ser afetado através de multas, milionárias, como a Rê estava falando, e isso se aplica em qualquer nexo com o sistema financeiro americano ou com pessoa americana, como a Renata também falou. Então, isso é muito importante para nós sabermos que, né, existe esse poder do governo americano de, né, ter consequências para empresas brasileiras e latino-americanas, principalmente as que fazem negócios, né, internacionais, empresas multinacionais, empresas de e-commerce, e de vários outros setores que a Renata já comentou. Então, em questão prática, para nós aqui da ELSEG, que temos o World Check, né, que é a nossa solução bandeira para compliance de sanções, as sanções implícitas se tornam super relevantes, porque sanção implícita não está na lista. Só olhar a lista de sanções, só olhar a lista da OFAC não vai te proteger de poder estar providenciando esse apoio, esse suporte material, sem mesmo saber para uma atividade de uma organização que está, né, que foi listada pela FTO, como PCC e Comando Vermelho. Então, é super importante entender que esse impacto, né, não dizer que não sabe ou que não estava na lista não vai funcionar, porque a regra da OFAC é uma regra que atinge indiretamente e diretamente e tem essa função extraterritorial. E por conta disso, essas entidades que estão sendo relatadas como, né, pertencentes ao PCC, por exemplo, a transportadora que está sendo investigada, entre outras entidades que já estão sendo relatadas pela mídia por investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, elas vão entrar na base, elas vão ter essa classificação de sanção implícita. Então, muito importante durante o seu screening, de você perceber isso, né, e fazer o teu suporte operacional de screening, para que você também tenha acesso a essas sanções implícitas que não estão em listas e é fruto do trabalho da nossa equipe de pesquisa, né, que aumenta a ramificação de risco de entidades para a sua organização. Então, vai ter inclusão no WorldCheck, você vai poder ver essas entidades lá, e vai ter o tagging de sanção implícita e de terrorismo também, porque a FTO, né, é designada a também combater o terrorismo de acordo com o governo norte-americano. Então, os riscos são uma maior exposição a sanções extraterritoriais, né, transacionar com partes ligadas ao PCC e Comando Vermelho. Até então, a gente estava meio que protegido, né? A gente só tinha a questão da lei brasileira, que obviamente já existe e já combate o crime organizado, mas agora esse nível de risco foi expandido, né, por essa questão extraterritorial, e também vai ter um risco maior, mais elevado na cadeia de suprimentos, intermediários, clientes. Então, você tem que se perguntar, quem é o meu cliente, né? O KYC vai ter que ser muito mais apurado. Bancos digitais, fintechs que estão fazendo esse cadastro dos clientes digitalmente, você tem que fazer a pergunta: será que poderemos continuar fazendo tudo digital? Porque a gente sabe que hoje já existe muita fraude no digital, contas sendo abertas em nome de laranjas, sem nem mesmo uma pessoa ter que visitar um banco. Então, e também tem a questão das sanções secundárias que a Renata já citou, como exemplo das instituições no México que foram sancionadas. Então, se você providenciar esse apoio material, você também pode ser sancionado como entidade pela OFAC, pelos Estados Unidos. Então, super importante você, né, fine-tune e alinhar o seu processo de compliance de sanções e ter acesso a dados que são relevantes, que é inteligência, que você precisa para tomar melhores decisões. E com isso eu vou passar para o Carlos, para finalizar,
a nossa sessão. Maravilha, Ruth, Renata. Vou pegar a parte final aqui, agradecer a todo mundo que está até agora e continue enviando mensagem, a gente está compilando aqui, talvez a gente não consiga endereçar todos, mas o foco agora é já amarrar para o encerramento, né, em alinhado com todo o conceito e o histórico que foi passado, como a gente pode ajudar, né? Então, aqui a gente faz um convite para vocês para não apenas conhecerem apenas o WorldCheck, mas é o nossa bandeira aqui dessa área de Risk Intelligence. Temos outras soluções para ajudar a mitigar essa exposição. E o risco ele é dinâmico, né? Que a gente está trazendo uma fotografia do WorldCheck, a gente não consegue trazer ela aqui, mas convido se vocês quiserem fazer uma demo, conhecer mais a solução, estamos totalmente à disposição. Aqui é uma fotografia da nossa base hoje, né? Então essa é a volumetria atual que nós temos no WorldCheck de perfis ativos que podem representar risco para as suas instituições. Né, como a Ruth falou, né, muito bem, e a Renata, elas já foram da construção dessa base, é uma base de perfis ativos de base pública e que tem um crivo humano para trazer essa informação aqui com muita análise. E aí a gente faz aqui uns aprofundamentos nas filtragens e alguns pontos interessantes. Né? Se a gente filtra a nossa base para crime organizado, a gente está falando de mais de 111 mil records, né, perfis únicos. E qual é a conexão dele com... E tem PEPs, então aqui já tem um sintoma muito claro de como o crime organizado está envolvido, inclusive, com PEPs e relacionados. A nossa base de PEP global aplica a regra de PEP de cada país. E isso é uma sintonia fina muito sensível que só seres humanos podem fazer, e é o que a gente tem aqui. E o Brasil, nessa lista, ele está já no top 2, né, do crime organizado. E não menos importante, ali vocês podem ver que tem um UID, que cada recorde tem um ID único. Isso para tracking e governança é muito importante. Então, por mais que a gente mude a classificação ou dê um label, que vai ser muito operacionalmente o que vai acontecer. A gente vai incluir informações e trazer uma marca, uma máscara diferente para esse dado, só que você não muda o recorde. Então, se você já é nosso parceiro, usa o WorldCheck, o número desse recorde não vai mudar. E sim, a gente vai ter classificações e vai apoiar vocês nessa jornada. Tá? E aí, quando a gente fala de narcóticos, a gente já está extrapolando para 300, quase 300 mil. E PEPs também envolvidos, seguindo a mesma tendência, o Brasil no top 3. Tá? E quando a gente soma, né, o Brasil ele mantém nessa posição, e são quase 1.000 PEPs envolvidos, né, em crime organizado e narcóticos. Aprofundando mais para a área de terror, né, a nossa base de terror ela tem hoje quase 40 mil, e vemos também PEPs envolvidos nessa classificação. E aqui a gente aprofunda para o Brasil. Brasil especificamente, trazendo a visão narcóticos e crime organizado, a gente tem quase 30 mil registros. Né? E como a Ruth comentou, aqui a gente não está falando apenas de explicitamente, mas também de implicitamente, onde o nosso time tem inteligência e captura essa informação de conexão desses indivíduos. E a nossa base de terroristas, né, ela é muito, ela é enxuta ainda, mas a gente vai ter essa mudança, isso vai impactar no dia a dia. E o quanto que é esse impacto? A gente, fazendo uma conta de padaria aqui, né, a gente está falando de quatro casas em percentual de volume de trabalho. E, às vezes, esse trabalho hercúleo, a gente não tem essa equipe toda para trabalhar, para trazer essa visão. Então, a mensagem: contem com a gente nesse apoio operacional, trazendo inteligência de dados para apoiar as equipes de compliance a mitigar essas exposições nesse momento do screening, no momento do QIC e também na diligência. Então, monitorar o risco não é uma fotografia, é um filme. Se você não está acompanhando todos os capítulos, todas as etapas, vocês estarão expostos. Então, contem com a gente, inclusive, no monitoramento, tá? Algumas conclusões e apontamentos bem rápidos, tá? Então, o nexo americano é o gatilho. Então, essa do diligence insuficiente é vulnerabilidade. Toda a parte, se o banco brasileiro usa correspondente em dólar, ou se tem, você pode configurar o suporte material. O correspondente americano também está exposto. Banco as a Service, muito importante que ele hospeda essa fintech, ele também está exposto para essa alteração. Clientes corporativos também vocês estarão cada vez mais expostos. Serviços de tecnologias, uso de tecnologia americana, todas essas são áreas que estarão impactadas por essa mudança. Eu estou andando um pouco mais rápido para a gente pegar uns 5 minutinhos e fazer algumas perguntas chaves que já foram enviadas. E o que muda, né, a partir de junho, né, desse ano, o que é muito importante, destacando aqui em amarelo, né, o QIC contínuo como defesa. Então, o critério central do FinCEN, no caso mexicano, foi claro.
As políticas escritas sem evidência de funcionamento não é suficiente. Então, o que importa é que seu programa detecta, escala e reporta isso para as instituições. Então, a mensagem final aqui, avançando já para as perguntas, para a gente também atender o tempo de todos, é que contem com a gente para apoiar nessas evidências, trazer à luz e compartilhar essa experiência que a gente tem, como a Ruth já falou muito bem, a Renata também, e toda a nossa equipe aqui no Brasil. Essa nossa presença local faz toda a diferença também, tá? Eu vou amarrar aqui, já trazer algumas perguntas que a gente tem recebido, mas agradecer a presença de todos. A gente conseguiu uma audiência de mais de 300 pessoas aqui, agradecer a todo mundo na véspera de feriado, semana enxuta, pré-almoço, consegui participar. A sessão gravada será compartilhada. E eu vou já fazer uma perguntinha aqui para a Ruth, para a Renata, e já convidar todo mundo que a gente vai fazer mais sessões como essa, muito mais interativas. Hoje a gente trouxe uma visão mais histórica, muito mais conceitual, mas a gente quer trazer até questões de reflexo. Então, uma pergunta que eu acho que é bem importante e relevante, né? Quais são as fontes de dados oficiais que as autoridades esperam que as empresas tenham e concatenando a outra, se existe uma lista pública que as empresas identificadas já estão vinculadas a essas facções. Então, tentar... eu sei que uma pergunta não é fácil, mas já trazendo para você, Renato e Ruth, se vocês puderem contribuir com essa pergunta, agradeço. Uhum. Existem muitas fontes. A questão é, não existe uma lista. Vá olhar para esta lista que vai ter todos os membros, que vai ter todas as empresas envolvidas. Tem várias, né? Eu acho que por isso que, não querendo ser vendedora, mas por isso que... Use o né, WorldCheck. o WorldCheck consegue colocar todas essas fontes num lugar, né? Mas então, assim, tem CVM que vai pegar algum desses casos, principalmente de empresa. Tem dados específicos, até da OFAC, que já estão lá. Tem muitos membros do PCC que já estão sancionados, empresas vinculadas também. E principal é a mídia. Realmente são casos reportados pela mídia, né, de empresas que são envolvidas, e aí a pesquisa aprofundada em cima daquilo. Então, é o lead, né, que vem da mídia brasileira, ó, essa empresa, né, na Operação Carbono Oculto, está sendo controlada pelo PCC, blá, 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 e aí fazer aquela diligência, né, contínua, também ver fontes da Polícia Militar, Polícia Civil. Ruth, eu não sei se tem alguma coisa para adicionar aqui. Não, eu só vou pegar o gatilho de uma outra pergunta que eu estou vendo que entrou, que é enquanto apenas mídia e não inclusão na lista efetiva, há risco, né, de sanções? Sim, muito. Que é exatamente o que a gente estava falando, as sanções implícitas, né? Não adianta só olhar para a lista, porque na lista não vai estar todas as empresas que se encaixam dentro da OFAC 50% Rule, né? Então, a questão das sanções implícitas se torna ainda mais relevante e praticamente o que pode acontecer é responsabilização pela OFAC civil, através de multas e até criminalmente, como a Renata estava explicando. Então, né, para estar no lado seguro, a prevenção e o due diligence apurado é a melhor estratégia de sucesso para você proteger sua organização de não, né, sofrer esse risco de uma sanção secundária até, que é ainda mais, né, preocupante. E esse Sim. ponto é chave, Ruth e Renata, para o quanto a gente tem um trabalho valioso da nossa equipe e a nossa solução aqui. O WorldCheck, ele é, sim, uma referência, não apenas porque a gente não está apenas olhando essas listas públicas, tem um trabalho hercúleo de mais de 400 analistas trabalhando na deduplicação. Então, existem diversas fontes, como vocês falaram aqui rapidamente, mas traduzir elas e trazer ela para uma realidade de contexto de reporte, vocês não terão esse tempo. Contem com a gente. A gente é Carlos, que vai conseguir. tu pode voltar lá para aquela visão do Claro. WorldCheck rapidamente. A gente tem 1 minuto, mas aí a gente já pode finalizar. Uma pessoa também perguntou com relação aos atos e condutas praticados antes da designação, né, como na Operação Carbono Oculto, há responsabilidade civil ou regulatória, né, com aplicação de penalidade da OFAC e FinCEN. Sim, por isso que esse é o momento. O momento agora é de olhar para toda a sua cadeia de clientes, colaboradores, enfim, toda a sua rede de risco e revisar tudo, realmente fazer, né, essa diligência, porque
o que aconteceu antes, mas a partir de agora precisa ser identificado e acionado se você estiver com alguma exposição, né? Então, ali na base de dados do World Check, pode ir para a próxima, que mostra organização criminosa no Brasil, eu acho. Vou chegar lá. Então aí, ó, a gente tem 28, né, quase 30 mil records. Quando a gente fala records, é perfil, gente, é perfil de uma pessoa, de uma empresa envolvida com crime organizado, 314 PEPs. Isso são pessoas expostas politicamente, né? Tudo isso está na nossa lista. A gente não pode mostrar nomes aqui, mas né, o risco está aí e precisa ser identificado. Ruth? Só para finalizar, teve uma pergunta perguntando sobre como esses recordes, né, dessas pessoas físicas envolvidas com PCC vão estar na base. Hoje elas já entram, né, com tags de crime organizado. A gente tem uma função chamada Special Interest Categories, que você pode filtrar e achar o risco lá específico, mas elas também, os membros da cúpula dessas organizações que a gente tem em records, vão receber uma tag de terrorismo também, porque agora elas foram, né, designadas como FTO. Então, você vai encontrar as duas tags que você vai poder filtrar e fazer a sua diligência. Só isso. Obrigada. Não, maravilha, Ruth, Renata, muito obrigado novamente. A gente reforça o convite a entre em contato com a gente, qualquer canal, inclusive siga a Renata nas redes sociais, muito ativa no segmento de PLD, trazendo umas histórias bem relevantes. Eu, da área comercial, aqui estão meus contatos, e-mail, telefone, o WhatsApp, podem me ligar, mandem e-mail. Já vi algumas pessoas adicionando no LinkedIn também, a gente está super ativo lá. A gente vai iniciar uma série de webinars como esse, faremos outros eventos, todos que vocês estão aqui estarão convidados. E agradecer mais uma vez, Ruth, Renata, obrigado e seguimos em contato. Grande abraço, pessoal.